Oi, Marcela. Tudo bem? Boa Tudo noite, bem? Seja bem-vinda. obrigada. Estou arrumando a câmera aqui, que quando a gente divide a tela, né? Muda, né? Deixa eu É, arrumar a minha também, senão eu fico sem testa. ele sempre espreme a gente um pouquinho, é isso aí. Exatamente. Marcela, seja bem-vinda. Hoje eu vou entrevistar você em nome do Portal Mulher Maravilha, em nome da Sara também, que não pôde estar presente, porque a pequenininha, Leona, tá ruinzinha de gripe. Acho que ela tomou a vacina na sexta-feira e agora que começou a dar aquelas reações, né? Sabe como que é? Você mais do que ninguém sabe como que é essa questão com as nossas crianças, né? E a Leona é pequenininha ainda, então a Sara vai precisar dar essa atenção para ela. Mas vamos bater esse papo nós duas. Seja bem-vinda. Obrigada, com certeza. Hoje a Sara até mandou mensagem ali no nosso grupo, né? E eu pensei na hora, imagina, prioridade, sem sombra de dúvida. E não vai faltar oportunidade, é tão gostoso a gente conversar assim. Eu acho que é a primeira de algumas, né? Estou super feliz pelo Exato. convite, tanto de participar da live quanto de ser colunista do portal. Parabéns mais uma vez para vocês pela iniciativa e pelo projeto. Obrigada. Nós que temos que agradecer muito por você ter topado fazer parte desse projeto conosco, porque cada uma de vocês nos enriquece muito com conteúdo, com conhecimento de vocês. Então, para a gente é uma honra ter pessoas como você, de peso, tratando sobre um assunto tão importante que é comportamento infantil. E eu acho que a gente poderia começar esse bate-papo com você se apresentando, contando para a gente quem é a Marcela. Muito bem, eu sou Marcela Bernardi, eu sou filha, sou esposa, sou irmã, tenho três irmãs, minhas melhores amigas. Sou uma pessoa que ama estudar desde sempre, amo educação, amo criança, amo cachorro. O comportamento humano no geral me instiga muito, amo chocolate, amo céu, natureza, as estrelas, assim, bastante coisa. E tenho me dedicado cada vez mais, tanto na parte dos meus hobbies, a fazer essas coisas que eu gosto, quanto a unir todas essas minhas paixões aí no trabalho, especialmente em se tratando de educação, de criança. Sou psicóloga, sou jornalista, me formei nas duas faculdades ao mesmo tempo, justamente porque eu amo estudar. E eu lembro que já na época muita gente me questionava, mas como assim que você faz as duas ao mesmo tempo? Você está maluca? E para mim era natural. Hoje, inclusive, eu vejo, né? Eu falo, caramba, eu tinha assim uma força de vontade tremenda, porque psicologia eu fazia na Federal, foram 5 anos, e era Uhum. entre manhã e tarde. E jornalismo eu fazia à noite. Então eu passava o dia e a semana estudando em aula, fazendo trabalho, dando conta de prova. Final de semana meu ritmo também era de bastante estudo para dar Uhum. conta de fazer, né? Mas sempre foi uma paixão minha. E aí no cursos eu fiz em ambos os projetos aí de conclusão de curso trabalhos relacionados à educação muito próximo das crianças, trabalhos práticos, tanto na psicologia quanto no jornalismo. Eu fui para a sala de aula, desenvolver projeto assim com crianças de escola de rede pública, e no de jornalismo isso me rendeu um prêmio bem legal, que é o prêmio Jovem Cientista. E na Olha, época, como é que passa assim também, né? Eu lembro uhum. que o eu fiz foi educomunicação. Você lembra disso, Virgínia? Que você é jornalista. Não, sou. Teve um momento que esse negócio ficou em alta, que era a gente juntar a parte da educação com a comunicação. Tanto que não Uhum. tinha naquela época celular, como a gente tem hoje, facilidades todas. E eu lembro que eu levei tipo um radinho gravador para a sala de aula para essas crianças, e elas ficaram assim maravilhadas de ver aquilo, como que um aparelho grava com aquela fitinha cassete. Uhum. Várias entrevistas, foi voltado para a educação ambiental. Um projeto maravilhoso, assim, uma delícia trabalhar com isso. Tanto que ele é que me rendeu esse Prêmio Nacional Jovem Cientista, né? Juntando a educação e a comunicação já lá naquela época. Que legal. Eu ia justamente perguntar sobre a sua formação, porque eu sabia que você era jornalista, a gente já tinha conversado, mas não me recordava. Provavelmente você já tinha me contado essa parte da psicologia.
E justamente por isso eu ia te perguntar como que foi essa transição, Marcela, me conta. Como que é a questão da sua atuação profissional hoje? Como que você trabalha? Como que você desenvolve essa questão? Veja, sabe que eu até levei um tempo, Virgínia, para. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo bem. Para mim, você tinha travado. Você está me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem, você travou a imagem, mas eu tô te ouvindo. Agora voltou a sua imagem. Para mim tinha sido o contrário. Eu nunca sei o que acontece. Para mim, travado a imagem, mas eu também estava te escutando bem. Acho que agora regularizou aqui, Acho que tecnologia. sim. Eu levei tempo até. Eu lembro que quando eu passei nos vestibulares, eu queria fazer muita coisa. Eu já sabia que eu queria jornalismo, já sabia que eu queria psicologia, pensei em fazer letras, pensei em fazer direito, e aí não ia dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Comecei as duas faculdades, e eu lembro de eu falar para mim ainda, eu vou levando até onde der, e o que eu gostar mais eu continuo, e aquela que não for tão assim eu vou deixar. Mas eu me encantei pelas duas e dei conta de levar as duas ao mesmo tempo, e aí eu fui vendo congruência nas duas coisas. Coisa que muita gente fala, mas como assim? São coisas tão distantes e tão diferentes, né? Psicologia é uma coisa que a gente leva para a vida. Esse relacionamento com outro ser humano, outra pessoa, a gente se entender. Isso me encanta muito, sabe? Tanto a questão comportamental em si, quanto a parte toda de desenvolvimento cognitivo, emocional. E aí eu fui juntando já na época das faculdades nos trabalhos de conclusão de curso justamente, né? Puxei tanto a parte da comunicação quanto a parte da psicologia mais voltada para a educação. Me formei, fui procurar emprego, que é o que todo mundo vai fazer, e comecei a trabalhar na TV Bandeirantes na época. Eu ainda estava acabando psicologia, jornalismo eram 4 anos, psicologia 5. Comecei lá em um projeto de educação ambiental que tinha tudo a ver com aquele jovem cientista, e lá fui ficando, fiquei 7, quase 8 anos em Curitiba. Mas aquela minha paixão por educação ainda falava muito alto assim dentro de mim, sabe? E naquele momento, apesar de eu gostar bastante do que eu fazia, passei por várias funções na TV, eu ainda tinha dentro de mim que eu queria trabalhar com criança e eu queria voltar a ter esse foco que eu já tinha dado lá na época da faculdade com as crianças. Depois fiz outras coisas também que não tinham a ver com a área depois que eu saí da TV. Até que há alguns anos eu fiz mais uma especialização, já tinha feito em gestão de pessoas, liderança, e fiz em coaching educacional. E é que eu trabalho hoje em dia, né? Eu atuo como psicóloga, como coach educacional, tenho juntado bastante a parte de comunicação, especialmente agora aqui nas redes sociais, Instagram, e cada vez mais a gente está assim conectado por conta dessas tecnologias, né? E eu sempre entendo muito essa questão de ajudar as pessoas. Eu sei que por aqui eu consigo ajudar muito mais até do que só presencialmente. Então, às vezes, o trabalho que eu faço com uma criança, com uma família, se eu passo as mesmas orientações aqui, eu atinjo muito mais gente do que só naquele 1 a 1. Entendi. Então, me explica uma coisa, Marcela, o coach educacional não é então tão voltado para a criança, mesmo se falando do comportamento infantil, é mais voltado para os pais, é isso? No fundo é assim, quando os pais procuram, ele espera, normalmente é a mãe que procura, né? E ela espera um redirecionamento do comportamento do filho, ou na parte escolar, ou na parte comportamental, mas eu sempre falo que a criança é fruto do ambiente em que ela vive, e que a gente precisa enxergar essa criança como outro ser humano que é. Então, se a gente quer uma mudança efetiva lá no comportamento da criança, a gente precisa antes enxergar o nosso dia a dia, a nossa rotina, quem a gente tem sido como mãe, como pai, como educador, o que eu faço tão alto e o que eu grito ninguém escuta. Essa é uma máxima da educação e a gente vê muito isso na prática, né? Então, quando a gente consegue ter esse outro olhar e entender que se ela redirecionar o comportamento dela ou se ela passar a enxergar de outra forma, muita coisa muda, fica muito mais fácil. E normalmente a gente ainda está acostumado a criticar muito o comportamento da criança. Ai, meu filho é muito birrento, é desobediente, briga demais, ele não estuda, ele não isso, ele não aquilo. E às vezes
coisas da criança sem perceber, que são incoerentes até para nós adultos. Tem coisa que nem a gente consegue fazer ainda e de repente a gente está lá questionando por que que o filho ou a filha não fez. Então, o meu trabalho é sentido, né? Especialmente da gente redirecionar o olhar. E antes da gente entrar, porque tem perguntas aqui bem interessantes a respeito dessa questão da educação infantil. Mas antes da gente ir para as perguntas, Marcelo, eu queria que você contasse também como que foi a sua vinda aqui para as redes sociais. Porque a gente sabe que 2020 foi o boom, né, dos profissionais virem por uma questão de necessidade mesmo para as redes sociais. Não sei se foi o seu caso, mas eu gostaria que você contasse para a gente, porque você tem uma atuação muito forte aqui no Instagram. A gente acompanha lives aí com muita frequência, os seus vídeos sempre super elucidativos. E eu gostaria que você contasse para a gente. Eu acho que foi como a maioria das pessoas também, né? Pegou o embalo da pandemia. Eu fazia presencialmente, principalmente os do ano passado, a maioria ficou presencial. E aí que eu percebi essa coisa, falei, gente, mas o que eu tô falando aqui para um serve para tantos outros e as dores são tão parecidas. Então, às vezes o que uma mãe sofre dentro de casa e as angústias que ela tem e as dificuldades e aquele não saber, aquela culpa, né, que sempre vem acompanhado, eu falei, olha, tá igual aqui, 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 aqui. E aí eu quis começar a colocar conteúdos assim e fui trabalhando cada vez mais, aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, a gente sabe, né? No começo, especialmente. Mas eu comecei de levezinho, já fazendo promessas ano passado de que eu ia estar presente. O pessoal começou a me pedir live. Fiz live com alguns colégios ano passado também, o que foi bem legal. E aí o conhece, indica para outra, que chega em outro colégio, e assim foi. E comecei esse trabalho mais intenso assim na internet a partir de janeiro desse ano. Que eu já tinha prometido para mim mesma que ia reorganizar minha agenda, que ia dar conta de dia realmente, como ainda tendo em Curitiba, mas de dar esse foco especial aqui para a internet. E aí comecei a fazer live. Hoje eu faço toda terça e quinta-feira. Hoje é uma live muito especial, nossa. Você antecipou o horário, inclusive, né? Antecipei e falei, eu não vou. Live ainda entrar em mais uma. Não tem porquê, é tão gostoso. Aqui avisei o pessoal que hoje eu ia estar aqui às 7h30, né? Mas sabe, o horário das 9, para mim eu até prefiro esse um pouquinho mais cedo. Mas o das 9 eu sei que é melhor para as mamães. E a maioria do meu público que é mulher, que é mãe, né? Até dar a casa e dar jantar para os filhos, colocar a criança para dormir. Eu sei que às 9 horas está todo mundo mais tranquila. Mas você sabe que a live até foi uma conversa que a gente teve quando foi decidir a questão do horário da nossa live, né? Às vezes a gente fica angustiado que a gente quer que entre mais pessoas, que a gente quer audiência. Mas o interessante da live é que ela fica gravada e aí a pessoa pode escolher o horário que ela vai assistir. Eu mesma normalmente assisto as lives depois, no horário que eu estou mais tranquila, para ver até como que foi que eu conduzi, etc. Mas às vezes a gente compete com uma ou outra pessoa que está fazendo live, com outros assuntos, mas o nosso fica ali gravadinho e quando o pessoal tiver um tempinho vai lá e assiste, né? Essa é uma grande vantagem dessas ferramentas que o Instagram tem cada vez mais aprimorando aqui pra gente, né? E falando em Instagram, Marcela, falando em Instagram, Mulher Maravilha. Fala um pouquinho da sua coluna lá no Mulher Maravilha, o que você pretende trazer pra gente aí nas suas próximas colunas, como que você pretende conduzir isso? Legal. Então já vou dar até um spoiler. Ó. A próxima é um tema que tem sido muito pedido pelas mamães e que sim ficou na pandemia. Eu vou falar sobre a ansiedade infantil. Então eu tenho tentado sempre buscar tópicos que eu vivencio no dia a dia, atendendo as famílias. Eu sei que tem sido essas dores mais latentes aí dessas mães, especialmente mães, né? Mas, de modo geral, o que eu pretendo trazer na coluna é sempre essa questão da gente conseguir respeitar esse espaço da criança. E eu sei que a gente não faz por mal quando a gente quer que o filho seja obediente, quando a gente tem aquela sensação utópica de que a gente tem controle sobre o filho, que vai controlar a criança. Então, aos pouquinhos eu tento cuidar tanto
coluna do portal, quanto aqui no Instagram também, de que isso chegue da melhor maneira, que não seja uma crítica para as mães, de forma alguma, né? Ah, quem você é para ficar aqui me corrigindo e falando como eu devo ou não devo educar meu filho. Não é essa a intenção. Eu sempre passo orientações de modo geral, porque hoje a gente se vale aí de muito estudo, muita pesquisa, muita ciência, neuroeducação, a psicologia, que já traz para nós o que funciona com relação ao comportamento, ao desenvolvimento infantil. Então, a infância é uma fase riquíssima, a fase mais rica da vida, quando a gente tudo acontece, especialmente até os 7 anos de idade. Se a gente se dá conta disso, a gente de fato planta e educa da melhor maneira, assim, planta o que quer ser colhido. O ser humano que a gente espera amanhã, o adulto que a gente espera ver amanhã, a mudança que a gente quer ver no mundo, depende da criação dos nossos filhos hoje. E parece piegas, né? Ah, puxa, tá chovendo no molhado, aquele jargão, mas é fato isso. Cada vez mais que eu entro nisso, assim, nesse assunto, mesmo falando da parte prática, e levo muita coisa prática para essas colunas também, cada vez fica mais claro enxergar o quanto as mães se surpreendem quando percebem que é um pequeno ajuste na rotina ou que é uma pequena mudança no olhar que faz total diferença. Quando a criança se sente valorizada, aceita, importante, ouvida, quando a gente respeita quem ela é, quando a gente não quer simplesmente pedir uma obediência pura e simplesmente, né? Eu sou a mãe, e você obedece. Eu sou adulto e você tem que... Respeito é diferente de obediência. Os ajustes eu quero colocar dentro da nossa coluna. Fala sobre comportamento infantil sem sombra de dúvida, mas a gente precisa ver que isso é um reflexo de quem nós somos e de qual é o nosso comportamento enquanto mães, pais, educadores. E você acha, Marcela, você falando aí, eu fiquei lembrando de alguns surtos que eu tive durante a pandemia. Momentos que eu tive, assim, de achar realmente que eu era uma péssima mãe, por conta de realmente não saber lidar adequadamente com algumas situações que surgiram na pandemia. E olha que eu ainda acho que tirei de letra, mas teve sim ali uns 3 ou 4 surtos ali que eu falei, meu Deus do céu, eu sou a pior mãe do mundo. Você acha que isso é normal? Acontece mesmo? A gente tem esse direito de errar vez ou outra? Como é que é? Deve ter, Virgínia, deve ter, assim, é legal você colocar isso porque quando a gente surta, né, fica aquela coisa, meu Deus, o que que eu fiz? E agora? E se a gente já tem essa percepção, que bom, você está conseguindo enxergar. O problema maior está quando a gente não enxerga que não enxerga. E se você percebe, só pelo fato de você trazer, assim, mesmo que venha ainda um pouquinho carregado com essa culpa, que bom. A gente já tem a consciência. Somos humanos, eu sempre falo, a gente é emocional e sempre vai ser, então vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia de explosão, vai ter dia de raiva, vai ter dia mal resolvido, vai ter dia que sem querer a gente vai surtar com o filho, com a criança, e não tem problema nenhum. Não tem nada mais nobre do que uma mãe que vai pedir desculpas para o filho se sentiu que errou. Tem mãe que acha que como é que eu vou pedir desculpa para o meu filho? Aí ele não vai mais me respeitar. Pelo contrário, o fortalecimento do vínculo afetivo é ainda maior, né? Quando essa criança percebe, puxa, a minha mãe se preocupa comigo. Ela viu que ela gritou e não precisava ter gritado, né? Eu sempre fugi assim, sempre explico isso, né? Fugir do castigo, fugir do grito. Mas claro que às vezes é inevitável e a gente vai surtar, e ainda mais nessa pandemia, tá todo mundo assim, angustiado, cheio de incerteza, é complicado. E se já é para nós, para a criança, ela não consegue assimilar. A gente que consegue assimilar, entender o que está acontecendo, já vive dias difíceis assim, a criança ainda mais. Eu li aqui que a Karen falou que o meu áudio estava travando um pouco. Tá dando para me ouvir bem e me ver bem? Eu tô te ouvindo bem aqui tranquilamente. Se alguém mais sentir que tá travando, por favor, nos avise. Para mim não tá travando. A Tayonara colocou ali, ó, 3 ou 4 foi pouco. A Tayonara foi uma, Marcela, que eu várias vezes falei para ela, Thay, eu surtei de novo, as nossas filhas estudam juntas. Eu falei, eu surtei de novo, eu sou uma péssima mãe, por isso ela, eu surtei também. Então... Ai, que bom, precisamos ter uma válvula de escape.
Mesmo a gente sabendo tudo, não é um manual, né? Quando a gente lida com outro ser humano, e a criança é esse outro ser humano, e quando a gente lida com a gente mesmo, você pode saber tudo, ter estudado tudo, lido um monte de livro, e feito curso de psicologia e pós e não sei o quê. Vai surtar? Sim, vai surtar. E tá tudo bem surtar, Tá mas tudo bem. puxa, foi exagerado, foi extremo, não precisava, e tem essa consciência, pede desculpa. E tá tudo E bem. não, e o pior é quando a criança dá um tapa de luva na gente. Esses dias eu surtei com a Betina aqui, mas o que eu tava falando era muito sério. Só que eu falei de um jeito muito bravo. Depois que acabou, ela falou pra mim assim: mamãe, você tá certa no que você falou, só não precisa falar assim. Aí eu falei: meu Deus. A sabedoria das crianças, Virgínia, é uma coisa assim líquida. Gente, me encanta. Eu fico surpresa de saber que tem gente que não se encanta quanto eu me encanto. Quando eu vou fazer atendimento, eu sempre falo, as crianças me ensinam muito mais do que eu ensino. E elas, isso, né? Não imaginam. Mas uma pureza no olhar, uma leveza em enxergar a vida de uma forma tão colorida e tão bonita, que é engraçado, porque a gente já foi criança e ainda existe essa criança, né? Em que momento que a gente deixou isso se perder? E deixou essa de lado? E é esse ritmo frenético, a produtividade, tem que fazer, tem que resolver, e é trabalho. Eu sei que, é claro, o mundo exige muita coisa da gente e está cheio de obrigações, mas ainda assim, esse olhar mais leve que as crianças trazem, essa pureza, a gente precisa resgatar. Fica mais fácil a gente olhar de igual para elas e o nosso mundo, a nossa vida, o nosso dia a dia fica muito mais leve. É verdade. Marcela, eu abri uma caixinha de perguntas. Hoje vieram algumas perguntas, eu vou fazer aqui para você. A primeira delas, como você percebe a longo prazo as consequências do homeschooling? O que eu vejo? Ainda é muito novo para todos nós, né? Fato é que nenhum colégio, nenhuma família estava preparada para viver o que está vivendo hoje. Todo mundo se adaptou da melhor maneira, ainda tem se adaptado. Se isso é uma tendência que veio para ficar, sinceramente não sei. Tem alguns países que já têm isso muito forte e que funciona muito bem. Mas a gente fala aqui enquanto privilegiados que somos, né? Falando de quem tem acesso a um Instagram, a uma internet, a um colégio particular. Esse cenário pode ser muito favorável e muito interessante. E talvez sim tenha vindo para ficar. Mas a grande maioria da nossa população no país não conta com isso. E aí, infelizmente, antes até da gente falar desse futuro, desse amanhã, é falar desse nosso hoje. A consequência hoje, para a maior parte das nossas crianças em idade escolar, tem sido assim trágica, né? Tem se perdido muito, tem se perdido muito. Tem criança que não tem acesso à internet, que não tem acesso à TV para assistir vídeo. Os professores têm feito verdadeiros milagres para chegar àquela criança, mas você não consegue abraçar da forma como deveria ser abraçado. Então, se a gente for entender isso como um futuro mesmo, aqui no Brasil, a gente precisa olhar para trás. E A Marcela travou para mim. Será que fui eu que travei ou a Marcela? Alguém consegue me falar? Para mim está funcionando aqui, vamos ver. Agora eu tô te ouvindo. Eu não sei o que acontece. Olha, toda live que eu faço e eu já desconectei 4G, eu desconectei Wi-Fi. Hoje, quando eu estou no escritório, o sinal é um pouquinho melhor, mas ainda assim cai. Às vezes não sou eu, é o entrevistado. Vira e mexe, acontece. Faz parte. Vocês estão me falando, viu? Se cair, porque às vezes eu desando a falar aqui, de repente estou travada, ninguém escutou nada. Ó, essa pergunta me fez lembrar que ali por setembro, outubro do ano passado, nós começamos ali o grupo das mães ter um pouco de dúvida se deixaríamos os nossos filhos avançarem de ano, né? A minha filha está no primeiro ano, ela era bem o ano da alfabetização mesmo, né? Do aprender efetivamente a ler e escrever. E eu tenho muito orgulho de dizer que fui eu que ensinei minha filha a escrever, mas cada criança tem um ritmo. Teve criança que finalizou o ano sem conseguir ler e escrever, teve criança que estava voando, né? Que estava
lendo como se não tivesse acabado de aprender. Mas, enfim, a gente teve essa dúvida, deixaremos ou não as crianças avançarem de ano? E eu me lembro que eu cheguei numa conclusão, num determinado momento, naquela fase de dúvida entre isso, inclusive com o pai dela, que eu cheguei à conclusão do seguinte: não é só a minha filha que está prejudicada, todos estão. Então, na verdade, quando ela for para o segundo ano, provavelmente a escola, o modelo de ensino vai ter que ser revisto para que essas crianças que vieram no primeiro ano acompanhem, assim como no terceiro, quarto e assim por diante. Você concorda com isso, Marcela? Foi um raciocínio correto? Foi sem dúvida. Ver se melhora. Melhorou, será? Super melhorou. Então tá bom. Eu li aqui, ó, Karen falou para colocar o fone, beleza. Concordo com esse raciocínio, sem dúvida. E tem sido uma decisão difícil, né, para as mães, assim, saberem se... Eu respeito ambas as decisões, tanto de quem quis colocar a criança de volta no colégio presencial, quanto de quem quis manter a criança estudando de forma online. É uma situação delicada que a gente vive. Se a gente for falar em questão de aprendizagem, depende muito da família, da criança. Você, que bom, conseguiu estar mais próxima e alfabetizar, ajudar a Betina nessa questão de letramento, de aprender a ler e escrever. Mas tem muita mãe que não dá conta e que não tem como fazer isso, né? Infelizmente. E aí essas crianças têm perdido muita coisa, assim, não só na parte social, por assim dizer, e afetiva, com relação a ter esse contato com os amiguinhos, com outras crianças, sair de casa, ter aquele ritmo, né? E não fazer tudo dentro de casa, dormir, acordar, estudar, comer, tomar banho, que ninguém mais aguenta. Tudo isso, além de ter afetado esse lado social, ainda assim pegou na parte da aprendizagem. Então a gente vai poder falar sobre essa defasagem com mais riqueza de detalhes daqui a um ano, talvez. Já saíram pesquisas, né? Que mostram, sim, que as crianças estão passando de ano, mas sem aprender muita coisa. Muito conteúdo está, assim, ficando para trás. Porque acabou que, eu imagino, né? Tô falando isso totalmente, assim, de achismo, que as escolas meio que fizeram vista grossa pelo momento, né? Então, muita coisa, talvez, que reprovaria o aluno no presencial, acabou não reprovando por conta dessa questão toda, né? Sim, tem bastante sim. E aí eu acompanho estudante de várias escolas aqui de Curitiba. Tem muita mãe que reclamou do que foi ano passado, e por ter reclamado porque sentiu justamente isso que você falou, esse ano a escola voltou com tudo. Então voltou no ritmo normal, como se tivesse presencial, mas o ensino ainda está híbrido. Aquela criança não aprendeu ano passado, virou uma bola de neve, está tentando dar conta, tentando recuperar o que foi perdido e não está sendo repassado. Muitas escolas têm tentado fazer verdadeiros milagres e professores também se debruçando aí da melhor maneira, mas ainda assim essa conta parece não fechar muitas vezes, né? Tem ficado sim uma defasagem para trás, eu não posso falar que não. Tem criança que não sentiu, quem já tinha uma rotina antes, por exemplo, da pandemia, não sentiu tanto. Quem já estava acostumado, por exemplo, a chegar do colégio, a fazer a tarefa de casa naquele dia, a não estudar só na véspera da prova, ainda assim não se perdeu tanto, né? Claro, teve uma perda, mas não ficou naquele meio do caos, assim, era um caos organizado, por assim dizer. E eu sempre bato muito nessa tecla, da gente ter uma rotina, organização de tempo. A criança precisa disso mais ainda do que nós. Então, se tem alguém, de repente, se sentindo perdido, desesperado, sem saber o que fazer, mesmo em questão da parte escolar da criança, a primeira dica que eu dou olha para a rotina. Como está hoje a rotina da casa, a rotina da família, a rotina dessa criança. Não tem como a gente esperar que o filho, a filha, tenha concentração, foco, preste atenção assistindo ali uma videoaula, que já não é fácil, né? Por mais interativa que seja a aula, é sim maçante. A criança ficar sentada na frente da tela ali, direto prestando atenção. Mas é utópico a gente esperar que essa criança esteja bem se a cada noite ela vai dormir em um horário. Então tem dia que ela vai acordar cansada, outro dia ela vai perder a hora porque está dormindo, outro dia ela está com sono. E se a gente não está sensível para perceber isso e para ajustar isso na nossa casa, a gente vai achar que a culpa é só da criança,
que ela está sendo irresponsável, que ela não está fazendo a parte dela, que a obrigação é dela, o dever é dela. E eu entendo tudo isso, é sim responsabilidade dela a vida escolar dela. Mas a gente precisa antes enxergar esse contexto, né? A educação escolar é feita por uma engrenagem que contam aí pelo menos 3 elos. A escola, a família, pai, mãe e a criança em si. Então tudo isso precisa estar bem ajustado para funcionar muito bem. Especialmente nesse nosso momento. Perfeito. Marcela, uma outra pergunta que não tem nada a ver com pandemia. Até achei curiosa essa pergunta. O que você acha de pais que presenteiam um filho no aniversário do outro filho? Veja, eu sempre acho muito delicado eu responder coisas assim, às vezes me chegam também algumas coisas, né? E eu sou muito da gente analisar esse todo antes, como eu estou falando do contexto, e da mesma forma eu falaria essa questão. Eu não sei como é o dia a dia dessa família, se já é uma tradição familiar e aí no outro aniversário isso também é trocado e é feito assim. Eu não sei qual é a idade de cada um desses filhos, como que é o relacionamento deles, se existiu alguma coisa no passado para hoje essa mãe está com essa dúvida, por exemplo. Mas o que eu posso falar, no geral, é que a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em presentear um filho ou uma criança, ou elogiar, enfim, achando que se não fizer isso, o amor daquela criança, por exemplo, por nós vai diminuir, ou vai ser afetado de alguma forma. O meu filho vai sentir que eu não amo tanto ele quanto eu amo o irmão dele se eu der o presente só para o aniversariante. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode nunca associar o amor ou qualquer outro sentimento, qualquer outro valor com uma moeda de troca, né? A gente não pode valorar isso. E sem querer, essa é uma das consequências que acabam existindo se a gente tem o costume de fazer isso, mas veja, de novo, né? Filtrando tudo isso que eu falei aqui, eu não conheço família, não sei qual é o contexto dessa mãe, se é uma tradição, não sei. Mas se a gente fosse pegar no geral, assim, é só a gente ter principalmente esse cuidado. O amor não pode ser comprado, não pode ser trocado. Não é porque o meu filho mais velho está fazendo aniversário que se eu não der um presente para o filho mais novo, aquele filho mais novo vai se sentir rejeitado ou menos amado. Porque se isso está acontecendo, então a gente precisa conversar com essa criança, explicar o motivo do presente, né? Nunca usar isso como uma recompensa. Lugar, né, Marcela? Isso, exatamente isso. E a gente começa a minar a autoestima da criança também, sabe? Ela associa o amor com o presente. E existem vários casos assim, né? Até nem só falando de presente, mas de elogio. A gente faz muito isso sem querer, às vezes. Ou a perfeição que a gente espera dos filhos, uma perfeição velada, né? Nem sempre a gente mostra isso assim, a gente nem percebe. Mas aquela criança que aí quando erra, ela pensa, opa, se eu errei, a minha mãe vai gostar menos de mim porque eu não tirei a nota 100, ou porque eu não fui tão bem, porque aquela família, aquela mãe, sem querer, está sempre só incentivando isso. A percepção da criança é diferente, então a gente precisa tomar esse cuidado sempre. A criança não percebe da forma que a gente percebe o mundo ainda, justamente porque ela está... O desenvolvimento cognitivo dela, apesar de estar assim no seu máximo potencial, e é o momento em que a criatividade mais é aflorada na nossa vida, a criatividade é uma pena porque a gente sem querer tolhe isso e muitos outros valores, mas a parte de assimilar, de consequência, de planejamento, tudo isso na criança ainda não existe. Porque o córtex pré-frontal dela, que é responsável por essa coisa mais racional, ainda está em desenvolvimento. Então, seja lá qual for a boa intenção dessa mãe ao fazer isso, por exemplo, precisa cuidar para saber como que o filho, a filha está assimilando isso. Porque possivelmente não está assimilando o que ela gostaria que assimilasse. Ele está associando alguma coisa completamente diferente. E aí os cuidados que a gente tem que ter na nossa educação, né? O que a gente vai plantando na infância, vai educando na infância, vai marcando a nossa vida toda. Talvez esteja na mesma linha do se eu fizer por um, eu vou fazer por outro, não necessariamente no aniversário, que você falou dos elogios, se eu brigar com um, eu vou brigar com o outro, do protecionismo, talvez esteja tudo no mesmo bolo aí, né? Depende, o problema pode estar em outro lugar. Pode também, é legal até você ter falado isso,
Porque aí não só falando de presente, mas a importância da mãe, do pai, reservar um tempo específico sempre com cada filho. Eu sempre falo muito isso aqui no meu Instagram também, né? Às vezes o que é um perfume, entre aspas, para uma criança pode ser um veneno para outra. Porque são temperamentos diferentes, por mais que convivam juntos, por mais que morem na mesma casa, sejam da mesma família, tudo é diferente, assim como nós adultos, né? Cada ser humano tem uma percepção, tem experiências de vida, tem vivências, e as crianças da mesma forma. Então, a gente reservar esse tempo especial também, né? Para conversar com aquele filho, para ouvir, para entender, para sentir do que ele gosta mais, do que ele gosta menos, qual é a linguagem do amor dele. E aí cai na história do presente também. Possivelmente pode ser isso, sim. Essa mãe sentir que como que ela vai dar para um e não vai dar para outro. Mas não precisa. São crianças diferentes, seres humanos diferentes. E se essa criança já está habituada a isso, precisa conversar, porque não precisa nem deve ser assim, a menos que faça parte de uma tradição, enfim, algo, né, que exista alguma justificativa por trás disso. Sim. Agora, bullying, Marcela. Como que o pai pode identificar uma mudança de comportamento causada por bullying na escola? Imagino eu aqui que sem saber que o bullying está ocorrendo, né? Bom, mais uma vez, a importância da gente, como adultos, estar sensível para perceber a criança, para ouvir a criança, para enxergar. Mas enxergar assim com olhos de ver, né? Não aqueles olhos julgadores que normalmente a gente vai para a criança e aí já vai questionando e entra por aqui, sai por aqui, na nossa correria e loucura frenética do dia a dia, enfim. Muitas vezes a gente acaba racionalizando coisas que podem ter fundamento. Por exemplo, uma criança que fala repetidas vezes que não quer ir para a escola, que a aula é chata, que ela não vai, que ela bate o pé. Ok, pode ser um estresse aí da pandemia, uma ansiedade da pandemia, mas, né, salvo essas exceções, a gente ouvir essa criança. Opa, o que está por trás disso? E a gente não tentar só racionalizar, filho, filha, é importante estudar, por isso, por isso, por isso. Na escola você vai ver seus amiguinhos, na escola isso, na escola aquilo. Não vai funcionar. O que está por trás desse discurso da criança? E se ela tem falado isso repetidas vezes? Então, esse pode ser um indicativo, por exemplo. A criança está receosa, está retraída, está mais quietinha. Alguma coisa mudou no dia a dia dela que você percebe que o que ela tinha de comportamento habitual se modificou, por menor que seja, fica atento, fica atenta. Né? Conversa com outros cuidadores, se essa criança tem babá ou vai para a avó, enfim, a própria professora, o próprio colégio. Sempre é bom investigar tudo isso para ver o que está por trás do discurso dessa criança, né? Muitas vezes é assim que a gente descobre, mas se a gente não fala, e se essa criança não tem confiança na mãe para verbalizar também, fica mais difícil. Então a importância da gente construir esse vínculo afetivo desde sempre. Por isso que eu digo que não é uma obediência que a gente precisa querer ter dos nossos filhos, né? É sim respeito, e respeito a gente não pede, a gente conquista, mostrando para a criança que ela é valorizada, que ela é aceita, que ela é importante, que ela é amada. E aí muito pai, muita mãe acaba sem querer confundido isso e acha que vai deixar o filho fazer o que quiser. Não tem a ver com isso, né? É ter regra sim, é ter limite sim, que precisa ter, é ser firme sim, mas sempre com muito amor, para essa relação de confiança não se quebrar. Então a principal questão é esteja sensível. E ao menor sinal de qualquer mudança de comportamento que você sinta que está diferente, normalmente vai ser uma criança que vai se retrair mais, que não vai falar muito, ou que vai falar para dizer que não está afim de ir para a escola, que não gosta da escola, que não gosta dos amigos, qualquer coisa assim, dá valor a essa voz da criança e tenta não só racionalizar, que às vezes é mais fácil para nós, né? Mais prático. Eu também prefiro ficar aqui dormindo agora do que acordar, colocar meu uniforme para a escola. Mas vamos lá, é hora de... Opa, a criança está repetindo isso muitas vezes? Pode sim ter algo por trás. Você sabe que eu vivi uma situação com a minha filha, Marcela, 2 anos atrás. Ela estudava num colégio e ela sempre adorou ir para a escola. Só que ela começou a chegar em casa me relatando. Ela não deixou de querer ir à escola, mas ela chegava em casa me relatando situações com a professora que eu olhava assim e falava, gente, não é possível. A primeira vez eu achei que fosse exagero dela, a segunda eu já fiquei atenta, a terceira eu já quis uma reunião.
Que E bom. foi um ano, Marcela, que eu e o pai dela fomos à escola. Eu perdi as contas de quantas reuniões a gente pediu com coordenação. Primeiro com a professora, depois com coordenação, por fim com a diretora. E no final das contas a gente optou por realmente mudar de escola. A gente percebeu que existia alguma coisa entre a professora e a minha filha, e tinha outros relatos de outras mães também, mas eu acredito que com a minha filha tinha uma coisa mais séria, assim, e que acabou fazendo com que a gente mudasse de escola. Depois, no ano seguinte, no primeiro mês só, né, porque depois veio a pandemia, ela chegava em casa relatando situações, não com a professora, mas daí com colegas. Eu falei, opa, peraí. Peraí. Então é para ela que eu tenho que olhar agora, não é para a professora. Lá na outra escola, até acredito que tivesse mesmo uma situação com a professora, mas a partir do momento que se torna recorrente e que a reclamação se repete em outro ambiente, a gente tem que entender que talvez o problema esteja dentro de casa, né? Mas Com aí certeza. mas aí veio a pandemia e aí não deu para entender ali se persistiria. Esse ano, graças a Deus, está tudo bem. Ai, que bom, que bom. Mas olha como é importante o teu relato, assim, né? De você, até de compartilhar com a gente. Que bom que a tua filha chegou e falou. Nem sempre a criança vai relatar, mas existe esse laço aí muito forte e ela confia muito para chegar e já verbalizar. E que bom que você ouviu, né? Sim, não, Marcela, teve relatos assim da professora segurar ela com as unhas. Teve relato da professora apagar a luz e deixar ela sozinha na sala, comendo Mas ainda. chega a ser inacreditável, né? A gente, É, assim, 2020, 2021, como assim? E é muito triste, porque acontece mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. E dentro de uma escola, é o ambiente que você mais espera que o filho, a filha esteja bem protegido. Olha como é delicado isso. Nossa, exatamente. A gente acha que não vai acontecer, mas acontece, né? acontece mais perto do que a gente pensa, às vezes, né? Então, a importância desse nosso olhar, da gente estar atento, da gente ouvir. Sempre pode ter alguma coisa ali por trás. Ai, qual que é o melhor colégio para o meu filho? Eu sempre digo, E por mais validar, que a né? gente validar o que a criança fala, isso, não achar que é bobeira, que ela está fantasiando, se mudou o comportamento e está repetindo isso, pode sim ter alguma coisa por trás. E por mais que seja uma escola que a gente admira, é feita de pessoas. Pode ter uma professora, como foi o caso da tua. Então, a melhor escola é a escola onde o filho melhor se sente, mais se adapta, independente da proposta pedagógica, né? Tem excelentes escolas e ainda assim a gente não consegue controlar o que vai acontecer lá dentro. Com um amigo, com a professora, seja com quem for. Bom, tem mais uma pergunta, que é a seguinte: você acredita que exista uma idade ideal para uma criança ter um celular? E aí eu estendo essa pergunta sobre as demais telas também, porque na pandemia, infelizmente, a gente ofereceu telas à vontade para as nossas crianças. E é uma pena, porque tinha tanta criança que a mãe e o pai cuidava assim e que não deixava ter esse contato, e aí era proibido o celular na sala de aula, de repente a sala de aula virou o celular. Oi, como assim, né? Como é que a gente espera que a criança assimile isso? É muito difícil. Eu recomendo, não fosse a pandemia, porque é muito delicado a gente mexer nisso agora também, tá todo mundo dependendo dessas telas por conta das aulas, né? Mas é evitar o máximo que der, evitar o máximo que der. Quanto menor a criança mais agressivo vai ser o efeito negativo da tela para o desenvolvimento cognitivo e para o cérebro da criança. A descarga de dopamina, sempre falo sobre ela aqui, né, que é um neurotransmissor que a gente tem, frente a uma tela, por exemplo, é muito grande. Então é normal a gente ver aquela criança que parece que está vidrada ali, olhando para o celular ou olhando para o tablet, né? Ou para qualquer coisa que fica ali com o olhinho que quase nem pisca. Porque é a dopamina sendo liberada no corpo mesmo. Aquela criança pode sim se viciar. Então por isso a importância da gente cuidar com regra, com limite, com horário, não deixar solto, não deixar essa tela ser um tapa-buraco, né? Aí é mais fácil, ó, tá aqui o celular, pode jogar o que você quiser, tá aqui o celular, pode fazer o que você quiser, porque eu preciso fazer minhas coisas. É a gente cuidar com isso. Eu sei que hoje, cada vez mais, essas telas têm sido até babás das crianças, né? Porque as mães nem sempre podem contar com uma avó, com um tio, com alguém por conta da pandemia. Mas tenta ser consciente na questão desse uso e ver quantas vezes a gente, como adulto, está oferecendo para a criança
uma tela que talvez nem precisasse existir naquele momento, por exemplo, o celular. Então, quanto menor é, menos necessidade tem. A apatia que vem depois, aquela raiva, aquele estresse, também é natural depois de muito tempo de uso de tela, porque aí o nosso organismo segura a dopamina, descarrega cortisol, que é o hormônio do estresse, então essa criança pode sim ficar mais irritadiça. Pode parecer uma coisa boba, mas até para nós, assim, ó, a gente está na frente de luz azul de tela, se você usa isso antes de dormir, por exemplo, até o organismo baixar, começar a produzir melatonina para conseguir ter um sono reparador e descansar e ficar tranquilo, leva pelo menos 1, 2 horas. E para a criança, o efeito que isso está fazendo, né, todo dia e a longo prazo, especialmente se é uma criança que usa isso à noite, você começa a afetar, assim, várias áreas na vida. Afetou o sono, uma noite mal dormida é um dia seguinte ruim. Um dia seguinte ruim, repete mais uma noite ruim, porque aquela criança já passou irritada, já brigou com a família e assim vai, né? Então é uma bola de neve que às vezes está em um pequeno detalhe que é, por exemplo, a questão do uso do celular, do uso da tela. Se precisa, coloca regra, coloca horário, coloca limite. Poderia seguir as recomendações aí da Organização Mundial de Saúde, mas tudo é muito relativo hoje em dia, porque até os menorzinhos estão na frente por conta das aulas, né? Marcela, eu vou fazer uma pergunta minha agora. Porque você falou de dormir aí, do sono reparador e tal, isso me fez lembrar de uma situação minha, que eu já vi opiniões a favor, opiniões contra. Eu tenho uma opinião que oscila, às vezes a favor, às vezes contra, e enquanto isso eu tô levando. Qual que é a situação? A minha filha dorme comigo na minha cama desde o primeiro dia de vida dela. E eu já me preparei para levá-la para o quarto algumas vezes. Ela dorme, às vezes que ela dormiu lá sozinha, ela dormiu super bem. Ela tem já, né, já tem uns 2 ou 3 anos que ela acorda no meio da noite para fazer xixi. Ela não faz xixi na cama mais, já faz um tempo. Então ela acorda no meio da cama para fazer xixi e aí pede para dormir comigo. Mas qual a sua opinião a respeito? Me fala, por favor. Vou falar bem de opinião mesmo, que é bem como você falou. Eu não sei por que esse assunto é tão polêmico, engraçado, né? E fica bem dividido, assim. Tem a turma que é super contra e a turma que é a minha turma, que é da criação com apego. Aproveita, tá tudo bem. Não tem mal nenhum nisso, assim. Se não tá afetando o teu dia a dia, não tá afetando tua noite, nem a noite dela, se são vocês duas, ela consegue levantar, ir até o banheiro, aproveita. Porque isso não dura para sempre. É a mesma coisa daquela mãe que fala que mas meu filho só quer ficar no colo e tem gente que critica. Aproveita que ele quer ficar, porque isso passa rápido assim. Eu sempre defendo um olhar muito natural para as coisas. E às vezes a gente só vai seguindo o que a sociedade diz e seguindo coisas que as outras pessoas fazem sem nem se questionar. Por que que é ruim? Sabe? Assim, olhando para o teu contexto hoje, por que seria ruim? Você sabe que quando você quiser ela pode dormir sozinha e ela já dormiu e ela não tem problema com isso, não interfere na tua rotina, são só vocês duas, então tá tudo bem, sabe? E sabe o que ela me diz, Marcela? Ela fala assim, mamãe, é a hora do dia que eu mais gosto, é a hora que a gente fica grudadinha. Você acha que eu vou abrir mão disso, Marcela? Eu não abriria também, coisa mais linda. Por quê, né? Então, é essa coisa, às vezes, que a gente daí escuta as pessoas e elas não falam por mal. Eu sei que não. Mas, nossa, tua filha tá com tantos anos e ainda dorme com você? Sim. Mas, isso e aquilo. Qual é a consequência disso? Não tem mal nisso, não. Tá tudo bem. Ai, que bom. Adorei. Adorei finalizar a nossa live com essa sua resposta, viu, Marcela? Claro. Feliz mesmo. E olha, eu quero agradecer muito, mais uma vez, por você fazer parte desse projeto com a gente. Seus ensinamentos são muito ricos mesmo, nós gostamos muito do seu material. E acho que o pessoal que está assistindo também, e que não só que está assistindo, né, mas que acompanha lá no Instagram, que acompanha no portal. Muito obrigada mesmo e muito obrigada por hoje ter vindo aqui bater esse papo comigo. Super obrigada a você, adorei a nossa conversa, adorei as perguntas. Passou assim que eu nem vi o tempo também, né? Fico feliz que ela vai ficar gravada depois. Daí eu vou encaminhar para o pessoal também que não conseguiu entrar agora para assistir.
Legal. E olha, gente, a gente está tendo essa sequência de lives semanalmente, entrevistando cada uma das colunistas. Na semana que vem, a gente vai entrevistar a Grazi Teixeira, que o assunto é moda. A gente vai falar sobre moda. Porque tem de tudo lá no portal, né, Marcela? Adoro! Nossa, é um portal super variado. Para quem ainda não deu uma espionada lá, vale super a pena passar por todas as colunas. Bom saber da live da semana que vem, que essa eu não perco por nada também. Acompanho Isso aí, sempre a Grazi por aqui. a gente te espera, então, na semana que vem. Esperamos vocês também. E para Sara, que está com a Leona doentinha, um beijo, Sara. Tomara que logo em breve a Leona esteja bem. E na semana que vem, se Deus quiser, ela vai estar aqui comigo falando com a Grazi. Obrigada, Amém. viu, Marcela? Obrigada a você. Beijo, boa noite a Beijo. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.